também cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Mais um dia. Estamos juntos, adorando a Deus. Segundo dia. Só onde Deus coisas extraordinárias no nosso meio. E eu creio que vai continuar fazendo na tarde desse dia. Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Então, eis que ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé, pois desejo falar. Amém? Graças a Deus, irmãos, por esta palavra, lemos ao Senhor tem falado nossos corações. E bem sabemos qual o Senhor tem dado seus filhos, qual mesmo profetizou, sou o povo do Senhor, quando esteve nessa terra. Bem sabemos nós também que o profeta Ezequiel, ele profetizou durante o período em que o povo do Senhor estava cativo na Babilônia, e enquanto ele profetizava, tinha também consigo, como contemporâneo na época, de um lado em Jerusalém, profetizava o profeta Jeremias, do outro lado na corte babilônica, profetizava Daniel. Mas Deus achou bom levantar um homem para assim estar profetizando, falando com o seu povo, junto ao povo que estava exilado próximo ao rio. Então percebemos que de um lado, dentro da Babilônia, Deus usava o profeta Daniel. Para o povo que estava em Jerusalém, Deus ele usava Jeremias para falar com eles. E também ao outro lado, aos filhos de Deus, a qual estavam exilados, estavam separados, estava distante, Deus ele levanta Ezequiel para profetizar ao seu povo. Com isso a gente entende que mesmo estando distante de casa, mesmo estando afastado da família, Deus ele sempre tem cuidado e sempre levanta alguém para estar ao nosso lado. Então desta maneira Deus ele levanta Ezequiel por volta do ano de 592 a 595 antes de Cristo. E durante este período próximo aos exilados, Ezequiel profetizava e falava a respeito do Deus de Israel, porque mesmo estando distante de casa, Deus ele fazia questão de lembrar ao seu povo que aonde eles estivessem, Deus estava com as mãos estendidas e estava sempre cuidando do seu povo. Então neste momento em que Ezequiel agora passa a ser chamado por Deus, no capítulo de número 2, agora lemos nesta tarde, Deus ele fala com Ezequiel dizendo: olha, filho do homem, põe-te em pé, pois eu quero falar contigo. E essa palavra ela nos chama bastante atenção, irmãos, porque bem sabemos que Deus ele não se limita e ele pode fazer aquilo que ele quer e aquilo que o seu coração deseja. Então para Deus não era necessário chamar Ezequiel e pedir para se colocar de pé, mas em nossas vidas, para Deus ele falar comigo e contigo, quando Deus ele decide usar o seu povo na terra, é necessário nos colocarmos de prontidão diante dele, porque perceba comigo que há muitas pessoas que questionam entre si, talvez dizendo: olha, mas Deus só usa fulano, mas Deus só usa ciclano, há tanto tempo eu estou aqui e Deus ele não me chamou e não falou comigo. Porventura, será que está você
você na posição que Deus ele te chamou? Será que você está no lugar a qual Deus ordenou a qual você esteja para ele fazer cumprir na tua vida? Porque é muito fácil a gente apontar, a gente direcionar as nossas palavras a alguém dizendo, olha, Deus está fazendo com ele, Deus só usa ele, Deus só usa ela. Mas muitas das vezes não queremos nos sacrificar e pagar o preço que ele está pagando e viver o que ela está vivendo. Então perceba que Ezequiel ele estava em um lugar difícil, um lugar de exílio, um lugar isolado, mas mesmo assim ouvia a voz de Deus falar com ele. E nesta tarde não é diferente, irmãos, porque Deus ele te trouxe aqui, não para estar vivendo um dia qualquer, não tão somente para vir por obrigação, não. Deus ele te chamou, porque ele tem algo reservado para a tua vida nesta tarde, mas para ouvir a voz de Deus, tem que estar ligado com ele, para ouvir Deus falar, tem que se colocar em prontidão, estar na posição. Quando Deus ele fala com Ezequiel, ele diz, olha, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Era Deus dizendo, olha, existe uma ordem, existe uma missão a cumprir, mas para isso primeiro te prepara, faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Então, com isso, nós entendemos que não adianta pedir a Deus para ser chamado, para ser escolhido e não estar preparado. Mas Deus ele decide chamar Ezequiel porque o povo que estava exilado agora necessitava ouvir a voz. E quando Deus ele chama Ezequiel, ele faz questão de instruir e diz a Ezequiel, olha, o povo a qual tu vai falar a minha palavra, versículo de número 4, é rebelde. O povo tem o coração duro. O povo havia virado as costas para Deus, estava novamente caído, tinha abandonado o princípio a qual eles aprenderam dentro de casa e não dava mais crédito à palavra de Deus. Quando Deus ele chama Ezequiel, ele prepara Ezequiel para aquilo que viria, pois é muito fácil a gente pregar para quem está atento, é muito fácil a gente abrir a boca e falar de Jesus para quem já está acostumado a ouvir, mas a missão de Ezequiel agora tinha um certo grau de dificuldade, pois o povo conhecia Jesus, conhecia Deus de ouvir falar, porém não tinha mais interesse em manter a integridade diante das palavras de Deus. E com isso nós entendemos que Deus ele alerta Ezequiel, direciona ele, mas primeiro exige que ele estivesse na posição que Deus havia ordenado. Quem não se lembra, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, Deus ele vai falar a Jeremias dizendo, olha, põe-te de pé, desce até a casa do oleiro, porque lá eu falo. Deus poderia ter falado com Jeremias aonde ele estava, mas Deus agora decide tirar Jeremias da posição em que ele estava, porque muitas das vezes em nossas vidas nós nos prendemos a tantas coisas, o comodismo já não permite que a gente se desprenda para fazer a vontade de Deus. Mas são 7 dias de congresso, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para resolver. Minha família quer viajar, minha família quer sair, mas temos que entender que antes das coisas desse mundo temos que priorizar a palavra de Deus antes de servir ao mundo, antes de satisfazer as nossas vontades. Temos que entender que estamos nesta terra para servir ao Deus dos exércitos, a qual todo o poder está sobre ele.
Então, muitas das vezes em nossas vidas, irmãos, vai ser necessário Deus, Ele nos tirar de uma posição a qual estamos acostumados para fazer a vontade dEle. E o que é que Deus, Ele decide fazer, irmãos, quando chama Jeremias? Diz o texto da palavra do Senhor que Jeremias desce e começa a observar. E enquanto ele observa, o oleiro está trabalhando, está moldando o vaso. E enquanto ele está moldando esse vaso, diz o texto da palavra do Senhor que o vaso ele vem a se quebrar. E quando ele se quebra, o oleiro não tenta reparar o erro. O oleiro ele não tenta fazer remenda para as fechaduras. Diz a palavra de Deus que enquanto o vaso se quebra nas mãos dele, o oleiro ele quebra o vaso e volta a refazer, conforme era a sua. Com isso nós entendemos que muitas das vezes em nossas vidas se faz necessário o oleiro ele pegar a cada um de nós, quebrar novamente, voltar a amassar e nos fazer um vaso novo. Por quê, irmão? Porque tudo que é novo é bom. Porque quem não se lembra do início do chamado, do início do ministério, o início da convenção, tudo é um mar de rosas. Se tiver culto todos os dias, nós estamos lá. Se precisar de mim para sair na campanha, eu estou lá. Mas o tempo vai passando e a gente vai se prendendo a tantas coisas e vai deixando a obra do Senhor de lado. Então muitas das vezes é necessário Deus ele nos quebrar, nos fazer um vaso novo para que nós possamos voltar ao primeiro amor, para que nós possamos retomar a essência do verdadeiro evangelho, para que nós possamos voltar a fazer a vontade dele com o mesmo vigor, com a mesma alegria e com o mesmo desejo ao qual nós fazíamos. E era isso que Deus ele exigia e queria do seu povo quando ele decide levantar Ezequiel. Mas chamado de Deus é coisa difícil, é algo espinhoso. Por quê? Porque quando Deus ele decide chamar, por mais que seja benéfico aos nossos olhos, mas toda chamada ela vem carregada de enfado. Mas certo de uma coisa, irmãos, que nós fazemos aqui na terra, e Deus ele nos recompensará lá no céu. Deus ele chama Ezequiel. E nós entendemos com isso que quando ele chama Ezequiel para profetizar, ele está advertindo do que viria para frente. Mas nós também entendemos que Deus já estava preparando, porque quando ele chama Ezequiel, a palavra do Senhor vem até ele. Diz o texto da palavra do Senhor que o Espírito de Deus enche Ezequiel e agora começa a falar no seu coração. O que eu quero te dizer nesta tarde é que a chamada pode estar difícil, o caminho pode ser espinhoso, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai estar te conduzindo, ele vai estar te mostrando o caminho a qual você deve seguir, e aonde tu fores, ele estará contigo. Se fores para a direita, ele vai contigo. Se fores para a esquerda, ele contigo também vai estar. Se fores para a frente, ele vai abrindo o caminho, ele vai preparando o cenário. Então pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, siga em frente, você só não pode retroceder. Porque chamado de Deus, irmãos, é espinhoso, é duro, mas a palavra de Deus ela nos ensina que há recompensa no céu. Porque o nosso Deus, ele de maneira alguma vai chamar desocupado.
Aí tem gente que diz, olha, mas eu já faço tanto. Eu trabalho tanto, eu corro de um lado, eu corro para o outro. Mas a obra de Deus, irmãos, é para quem tem amor. A obra de Deus é para quem trabalha mesmo. Porque imagina comigo, irmãos, tem gente que não tem coragem de se levantar para buscar o próprio sustento. Como é que vai ter coragem para zelar pela obra do Senhor? Então nunca abra sua boca para dizer que faz demais, não, irmãos. Porque tudo quanto fazemos nessa terra não pode se comparar ao tamanho do sacrifício de Jesus para conosco. Então Deus, ele decide chamar, levanta Ezequiel. Mas ele vai preparando o caminho. Deus, ele vai instruindo, vai direcionando. E há muitas vezes em nossas vidas que a gente olha para um lado, olha para o outro e diz, olha, eu não vejo saída. Parece que Deus me abandonou, Deus não está me vendo, mas Ele está bem pertinho, está lado a lado, comigo e contigo. Porque estar com Deus, irmãos, não impede de nós tropeçarmos no meio do caminho. Estar com Deus não nos garante um caminho na vida de paz, só de bênção, sem lutas não, mas estar com Deus nos garante que independente do caminho, independente do trajeto, se Ele te chamou, você vai vencer, você vai permanecer de pé, independente da luta, independente da situação. Deus, Ele te chamou para fazer a sua vontade, e a vontade dEle no tempo certo, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Mas acredite, os irmãos, ainda no tempo em que vivemos, ainda existe muita gente que, enquanto está dentro da casa do Senhor, até faz a vontade dEle, até louva, fala sobre o amor dEle, mas quando sai por essas portas, vive envergonhado de carregar o Evangelho de Jesus aonde vai. Isso não é algo que acontece nos dias de hoje, não, irmãos. Isso é algo que tem se prolongado por todos esses anos. Livro de Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 11 em diante, se não me falha a memória. Pedro está na Antioquia e está se alimentando com os irmãos. Os gentios, como estavam ali juntamente com ele, mas diz o texto da Bíblia Sagrada. E quando agora chega os irmãos que estavam e chegam na festa, irmãos, diz o texto da palavra do Senhor, que Pedro agora sai de fininho e começa a se distanciar do mesmo povo a qual ele minutos atrás estava sentado se alegrando. Mas diz o texto da palavra sagrada que Paulo, observando aquilo, ele vai até Pedro e o repreende. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes Deus, ele tem nos chamado, Deus, ele nos entrega algo, mas por vergonha, por medo ou por negligenciar a obra do Senhor, a gente deixa os nossos afazeres de lado. Perceba comigo, Jesus, ele dá uma promessa a Pedro e fala com ele, dá a responsabilidade de estar cuidando da sua igreja nesta terra. Mas mesmo debaixo desta promessa, Pedro, ele vem a falhar com aqueles que estavam servindo a Jesus. Mas quando ele vem a falhar e agora passa a negligenciar e virar as costas para aquilo que Deus havia chamado, do outro lado, no livro de Atos, capítulo de número 9, Jesus, ele tem encontro com um homem por nome de Paulo, e este encontro agora vai mudar a vida
daquele homem, o homem a qual perseguia o povo de Deus, agora passa a servir a Jesus, e servindo ele a Jesus, agora está diante de Pedro e está lhe corrigindo por um ato de vergonha a qual ele tem. Mas o que é que você está tentando dizer com isso? É que quando Pedro decide virar as costas para aquilo que Jesus havia ordenado de fazer, que era cuidar dos seus, Deus ele levanta Paulo para estar cuidando e estar zelando, porque se Pedro não quer fazer, Deus vai levantar Paulo para amar, Paulo para abraçar, Paulo para cuidar daqueles que tem alguém negligenciando. Pedro se envergonha, mas Paulo abraça. Pedro se distancia, mas Paulo está perto. Então fique certo de uma coisa nesta tarde, que Deus ele não te chamou para ser enfeite de igreja, não. Deus ele te chamou, e o chamado a qual ele te deu, ele te chamou para fazer a sua vontade aonde quer que você esteja. Ah, mas lá só tem gente grande, lá só tem gente que quer ser. É no meio dele que Deus quer te usar para te mostrar que com Deus não há grande, não há pequeno. Quando Deus decide chamar, não há gordo, não há magro, não há branco, não há preto. Deus ele te chama pelo nome e ele vai se responsabilizar pelaquilo que ele te mandar fazer nessa terra. Então que nesta tarde, esta palavra ela possa ficar plantada em nossos corações. Deus ele não te chamou para estar acomodado. Deus ele te chamou para estar de prontidão, fazendo a sua vontade. Então exerça, cumpra, faça valer a pena o chamado de Deus em sua vida. Bem, que Deus abençoe.